tenha o registro aí, então. Então, boa noite a todos, né? Sejam todos muito bem-vindos nessa noite chuvosa, né? Não sei se escutam de fundo a chuva no meu microfone, não? Não? Tá tranquilo. Como eu moro em apartamento e não moro no térreo, né? Geralmente não dá essa interferência, mas se vocês observarem aqui, eu tô bem do lado da janela, né? Por isso que eu perguntei, né? Senão daqui a pouco eu tinha que examinar, né, o meu local de fala com vocês, né? De repente dar uma mudada aqui no layout do escritório para não ficar bem do lado da janela, né? Que eu particularmente eu sempre gostei, né, de ficar do lado da janela, de vez em quando esparecer, olhar um pouco para a rua, assim, né? Mas agora a gente tem outras variáveis que a gente tem que observar, né? Ruído, enfim, né? Dependendo aí do feedback de vocês mesmos, né? Então, esse ano tem sido de bastante aprendizado. Claro que o primeiro semestre um pouco mais, porque era tudo realmente novo, né? E agora um pouco menos, né? Mas ainda assim sempre com algum ou outro aprendizado aí no meio do caminho. Pessoal, então assim, eu queria lembrar vocês, né, que o acesso, né, a nossa aula remota vai ser sempre nesse mesmo endereço, tá? Hoje, acho que até por isso, né, Elisandro? Hoje o quórum foi maior no início, porque todo mundo já entrou na sala certa, né? A outra vez, as outras duas vezes ainda teve, né, algum resquício ainda dos endereços anteriores, né? Agora que eu agendei, né, semanalmente esse encontro na minha agenda, ele gerou um link único e é o que eu estou disponibilizando para vocês, então vocês sempre podem acessar direto por esse link, tá? Eu digo isso porque, eventualmente, né, um dia que a plataforma, a aula, possa estar com algum problema, né, vocês conseguem, efetivamente, nos assistir pelo Meet sem problema nenhum, né? Porque o Meet tá dentro do servidor do Google, né? Que aí é bem mais difícil falhar, né? Até porque esse é o negócio principal deles, efetivamente, né? Então é algo que não dificilmente falha, né? Eu até já ouvi falar que uma vez falhou, mas eu particularmente não presenciei, tá? Estava falhando o acesso do pessoal, enfim, mas eu não presenciei. Bueno, então aproveitando ali a pergunta que a Tatiane Lumertz tinha feito ali antes de nós começarmos, então, oficialmente a aula na gravação, eu queria lembrar a todos, né, se alguém também está assistindo hoje pela primeira vez, né, que todas as nossas atividades, né, anteriores, as nossas duas aulas anteriores, né, e a semipresencial anterior estão todas disponíveis ali na sala do aula, né, até o dia 31 de agosto, então, como eu tinha referido, né, vocês podem desenvolver essas atividades aí sem problema algum. Claro que, na medida do possível, né, já vão fazendo para, né, não ficar, vamos dizer assim, muito para trás em relação aos demais, e aí ter que recuperar né? Especialmente se alguém faz muitas cadeiras, né? Daqui a pouco, se faz essa só é mais tranquilo, mas daqui a pouco acumula com outras, né? Eu sei que pode ser, vamos dizer assim, estressante, né? Para vocês, assim, aquela correria para entregar tudo, né? E com pouco tempo aí, se tiverem muitas tarefas, certo? Então, pessoal, eu vou, né, falado sobre isso, né? Também queria comentar, né? Então, para quem também não teve presente nas últimas aulas, que o link ali então está disponível da gravação, né? E especialmente, né, para responder ali os trabalhos discentes efetivos, né? Que não valem nota, mas valem a presença aí, então, vencendo no dia 31 de agosto. Sobre as aulas, pessoal, eu recomendo assistir especialmente a primeira, para quem ainda não assistiu, porque nela a gente fala sobre o nosso acordo de trabalho do semestre, né? Então, daqui a pouco, muitas dúvidas que vocês possam vir a ter, né, já estão lá elucidadas. Claro que nada impede de vocês perguntarem quando acharem necessário, seja ao vivo, ou seja pelo campo de mensagens, ou seja nas salas de interação e feedback,
certo? Bueno. Então, pessoal, eu vou apresentar aqui a minha tela, né, para vocês. Vamos lá. Estão enxergando a minha tela, pessoal? Pode fazer só um positivo aqui. Acho que ainda não, porque está aparecendo, está carregando, está apresentando ainda. Tá, acho que para alguns vai demorar um pouquinho mais, para mim já entrou aqui, eu acredito que agora para todos, aí eventualmente com alguma maior lentidão em algum ou outro local, certo? Então, aparecendo aí minha tela, né, eu vou entrar aqui na nossa disciplina, né? Deixa eu abrir aqui. Uhum. Uhum. Enxergam o plano de ensino aí, pessoal? Sim. Pode abrir o link. Perfeito, obrigado. Pessoal, quando eu apresento a tela, né, eu perco a comunicação visual com vocês. Então, aí nesses momentos, se eu estiver apresentando alguma coisa, eu peço para que daí vocês, né, só o sinal de positivo não vai me resolver, aí tem que ser a fala mesmo. Aí só podem abrir o microfone como fizeram e me dizer, ok? Pessoal, então aqui nós estamos hoje, né, na aula do dia 18 de agosto, tá? Onde a gente vai falar um pouco da gestão, então, pela qualidade total, né, o histórico, evolução, conceitos básicos e os princípios aí que norteiam, então, a gestão pela qualidade total, né? O objetivo de aprendizagem, então, é que vocês, né, possam conhecer, identificar e comparar os diferentes conceitos e sistemas de controle, né, que compõem a gestão da qualidade. E a estratégia aí de aprendizagem, então, é a aula expositiva dialogada via o processo remoto de aprendizagem, né? Depois do, entre aspas, intervalo, né, vocês têm perguntas, então, para responder, né, que podem fazê-lo logo na sequência da aula, que eu, inclusive, recomendo, né, uma vez que já, vamos dizer assim, vocês têm o conteúdo fresquinho na memória, né, já podem, então, respondê-lo. Mas se por um acaso tiverem algum outro compromisso e tiverem que fazê-lo em outro momento, né, tranquilo, vai estar aberto aí, então, até o dia 31 de agosto, certo? Deixa eu liberar aqui para mais um colega que está entrando, para Deise. Tá? Bueno, então. Então, vamos, né? Quero entrar aqui na plataforma, né, e aula passada, né, vocês responderam as questões sobre o benchmark, né? Pelo menos aqui 25 dos 52 alunos responderam. Alguém, de repente, tem alguma dúvida, ficou com alguma questão aí, gostaria de visualizar, me dizer alguma coisa? Tudo tranquilo? Emitam sons ou teclem no chat, né, para mim saber se está tudo certo. A Kelly aqui, ela respondeu que sim, tudo certo, então. Bom, então, como é autocorrigível, né, eu acho que não tem grande necessidade de eu comentar questão por questão, né? Inclusive, já sai aqui a nota
de vocês, né, nota entre aspas, né, só para vocês terem uma referência, né, que acertou todas, não acertou todas, enfim, né, eu digo nota entre aspas porque não vale nota, né, no novo modelo da instituição, né, o que vale nota é a P1, né, a P2 e a avaliação semestral, né, a P1 valendo 1,5 ponto, a P2 valendo 2,5, né, que fecham 4 pontos, e aí a avaliação semestral, né, que fecha os demais 6 pontos, né, que vão fechar os 10 pontos ao total. Se vocês atingiram o mínimo de 7 pontos, né, se atingiram 7, né, pelo menos 7, vocês estão aprovados, né, se não, aí há a possibilidade de fazer a avaliação final, né, que vem a substituir, né, a nota, a pontuação semestral de vocês anterior, se vocês, né, tirarem uma nota melhor, né, se a nota de vocês for pior ou igual à da pontuação semestral, né, prevalece a maior nota, ou seja, né, tanto aquele que tirou menos de 7, tanto aquele que tirou menos de 7, óbvio, que se quiser aprovação vai ter que fazer, né, a avaliação final e tirar 7 ou mais, né, mas aquele aluno que por um acaso, né, não conseguiu, aliás, tirou 7, mas eventualmente, né, de repente até não fez um trabalho da AP1 ou AP2, né, a avaliação semestral tem que ter feito para poder fazer a F, né, daqui a pouco entende que quer fazer a F para levantar a nota, né, para melhorar a sua nota, pode fazer tranquilamente, porque se tirar menos, né, vai continuar a nota anterior, né, se tirar mais, aí nessa nova avaliação, aí prevalece, então, como eu lhes disse, né, a melhor nota, então, certo? Tranquilo até aqui? Vamos. Sim. Oi, por favor, fale. Sim. Tranquilo, Joy? Agradeço. Não me deixem só com os grilos, tá, pessoal? Agora, aqui não é o caso, né? Mas eu lembro de, na praia, esse seria o típico de noite que a gente ficaria escutando os sapos grunhindo no pátio, né? Não sei se vocês têm essa experiência aí com casa de praia, mas geralmente esses dias de chuva, assim, começa a aparecer os bichos, né? Enfim. Bueno. Vamos lá. Pelo menos eu lembro bastante na infância, né? Agora, as praias já estão, acho que uma infraestrutura maior, né? Já também isso não é tão comum mais também nas praias, né? Mas, enfim, né? Eu ainda tenho essa memória bem vívida aí da infância. Jóia. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho, então, da evolução histórica aí da gestão da qualidade. A gente começou falando do benchmarking, né, que é um conceito bem falado, né, no meio empresarial, enfim, né, mas vamos dizer assim que a gente adiantou um pouco esse conteúdo, né, de fato, o início, o princípio, né, os fundamentos aí da nossa disciplina, a gente vai começar a falar sobre eles a partir de agora, certo? Vou botar aqui. Então, pessoal, aqui a gente faz aí uma breve revisão do que vocês viram na disciplina de Teoria Geral da Administração, né, que agora no penúltimo currículo era evolução do pensamento administrativo, né? Na minha época era Teoria Geral da Administração, mas acredito que a maior parte de vocês, né, viu como evolução do pensamento administrativo, e possivelmente os tecnológicos tenham visto também, né, em alguma das disciplinas aí da qualidade, né, que remetem aí à primeira parte do século XX, né?
Então, lá em 1900, lá nos anos, na década, né, na primeira década do século XX, então vai surgir a administração científica, né, com o nosso tão conhecido Taylor, né, especialmente a partir do estudo dos tempos e movimentos, né. O que ele buscava aí? Né? Ele buscava que o operador, né, de uma máquina, por exemplo, né, ele não desperdiçasse tempo com movimentos inadequados, né? A ideia era padronizar os movimentos, né? Que esse profissional iria desenvolver a sua tarefa, né? Para que ele desperdiçasse menos tempo, né? E a cada, vamos botar aí um segundo ganho, né? Na larga escala, vamos dizer assim, 8 horas de trabalho, pode representar aí, né, um valor de produtividade aí muito maior, né, um índice de eficiência aí muito maior. Essa era efetivamente a preocupação na época, né. Vocês devem recordar, né, pelo menos eu acredito que muitos de vocês já tenham visto ao longo do curso, né, aquele filme Tempos Modernos, com o Charles Chaplin, né? E nesse filme aparece bastante essa questão, né, dos tempos, né, dos movimentos, né, necessários para desenvolver as tarefas, né? Vocês provavelmente, né, se recordam desse filme, né? Para quem não viu, tem no YouTube, né? Então podem anotar aí Tempos Modernos. Né? O Chaplin, né, chegava um determinado momento lá que ele saía da linha de produção e ele continuava realizando os movimentos de apertar parafuso lá, que era o que ele fazia na linha, né? Ele saía, vamos dizer assim, meio alocado. Claro que tudo, né, uma visão cômica, né, numa visão de forma representava o que acontecia, né? Os profissionais acabavam tempo de produção. Né? Na década seguinte ali, né, o Henry Ford, muito ligado aí nos estudos do Taylor, né, ele cria a linha de montagem móvel, né, para a fabricação lá do tão conhecido Ford T. Né? Aqui também mais uma recomendação de filme, né? O Homem e a Máquina também tem no YouTube, né? É possível que tenha em outras plataformas também, né? Mas o Homem e a Máquina, né, é um filme bacana, assim, que mostra bem o histórico aí do Henry Ford. Né? Fica de recomendação de vídeo. Né? Ainda o Frank e a Lillian Gilbert, né, eles eram um casal, né, eles escrevem 2 livros. Né? Ele é engenheiro, ela é psicóloga. Né? Então, eles escrevem um primeiro estudo de gerenciamento, né, em 1911, e o estudo da fadiga humana de 1916. Como vocês podem perceber, né, o livro de 1911, então, mais focado na questão de engenharia, né, e o estudo da fadiga humana já numa questão mais de psicologia, relações humanas, aí, né, que depois evoluíram aí para recursos humanos, certo? Pessoal, eu vou ter que fechar a apresentação aqui para poder liberar mais um colega. Né? Na medida do possível, entrem sempre com e-mail Ubra, tá? Senão eu tenho que sempre ficar... Oi, sim, por favor. Você teve que me liberar hoje? Quem é que tá falando? É verdade, porque eu entrei, a Maria, porque eu entrei com o e-mail da Ubra, eu fiquei na dúvida se teve que me liberar, né? Em princípio, não, Maria. Se tu entrou com o e-mail da Ubra, não precisa te liberar. Só quando vocês entram com o e-mail particular, né? Oi, professor. Oi. É Patrícia. Então, eu entrei com o e-mail da Ubra e eu fiquei aguardando aceitação. Eu até ia comentar isso também. Porque será que eu entrei com o meu e-mail do Gmail? Pode ser também, né? Deixa eu ver uma coisa. Quando a gente solicita, fica aparecendo ali, aguardando a aceitar.
enfim, participação. Oi, Igor. E aí, Oi. esperando. Oi, Lisandro. Eu também tive que ficar esperando, tá? E entrou com o e-mail Ubra igual. Com o e-mail Ubra, Então eu vou revisar, não vou falar mais disso, porque a informação que eu também. A informação também tive que aguardar. Eu também tive que aguardar. Tá. Então esqueçam o que eu falei, tá? Entrem tranquilamente, né? É uma pena que não tem como liberar automaticamente isso, né? Deixar liberado, né? Porque não acho que nenhum hater vai entrar na sala aqui para esculhambar, sei lá, né? Acho que nós não somos alvo, né? Porque a ideia é justamente essa, né? De que pessoas externas assim entrem e avacalhem com reuniões, coisas do gênero, né? Mas acho que, né, a aula de processos de gestão da qualidade do professor Igor ainda, né, não alçou voos tão altos assim para ser alvo, né? Mas enfim, tivesse alguma opção, até vou ver lá com o Eduardo, que é o Eduardo Isaías, que é um professor lá do curso de Ciência da Computação, que é o nosso contato aí para essas questões, para ver aí se de repente tem aí alguma alternativa nesse sentido, né, justamente para que vocês entrem, né, não precisa ficar liberando a entrada e fechando, abrindo a apresentação, enfim, né. Bueno, voltando então aqui, né, então esse casal criou aí esse estudo, né, esses dois estudos, né, um mais na linha aí da gestão científica, né, do gerenciamento científico, né, e o outro já o estudo da fadiga humana, né, já mais numa linha das consequências aí psicológicas, né, do esforço repetitivo dos funcionários das empresas, né. E ainda nessa mesma década, aí já na Europa, né, todos esses outros acontecimentos aqui foram nos Estados Unidos, né, na Europa, mais especificamente na França, o Fayol propôs, então, o conceito de administração, né, geral, que seria prever, né, hoje a gente já fala em planejar, né, uma vez que prever vira mais um exercício de futurologia, que não é essa a ideia, né, então é planejar hoje, né, mas na época era prever, organizar, né, comandar, obviamente que hoje, né, seria trocado aqui por liderar, né, depois coordenar e controlar, né, ou supervisionar, acompanhar, né, enfim, dá para trocar por outras palavras, né? Mas efetivamente, assim, que é de comum acordo na literatura atual, o prever vira planejar e o comandar vira liderar, né? E ele propõe, então, lá nessa década, né, a visualização aí da instituição, né, de maneira funcional, né? Depois ele propõe o organograma, enfim, né, e vai fazendo a divisão das atividades e tarefas do trabalho no dia a dia. Já, né, em 1930, né, então nasce aí sim a Escola das Relações Humanas, né, preocupadas lá com as necessidades humanas, né, o Maslow. Vocês devem ter visto, né, normalmente os autores representam as necessidades humanas a partir do desenho de uma pirâmide, né, onde vocês têm lá, né, as necessidades, né, desde a necessidade mais básica do ser humano, né, até as necessidades mais elevadas, né, como poder, autoaceitação, né, lá no nível mais básico, a fome, a sede, né, a necessidade de dormir, enfim, recordam dessas aulas? Quem cala, perfeito, tá? Eu ia dizer quem cala consente, mas agora que você respondeu, tá perfeito. Né? Depois os estudos dos fatores motivacionais, né, do MacGregor, e por fim os fatores higiênicos, né, do Herzberg. Claro que tem muito mais teoria das relações humanas, né, mas aqui nessa primeira parte do século XX.
né? E, em paralelo à área das relações humanas, também são desenvolvidas as primeiras técnicas estatísticas, né, aplicadas ao processo produtivo, né, onde se trabalha, então, a partir de gráficos de controle e inspeção por amostragem, né, a partir dos estudos do Shewhart. Pessoal, aqui é importante porque, até então, né, se fazia inspeção em todos os produtos, né, e aí se viu que isso acarretava em custos enormes, né, olhar produto por produto. Então, se começou, né, a olhar, né, amostras, né, que pudessem representar o todo dos produtos que a gente fosse fabricar. Né? Isso é muito semelhante com a pesquisa científica que vocês desenvolvem ao final do curso, né, onde, quando optam por um estudo quantitativo, né, vocês precisam descobrir qual a população, né, do estudo, né, e aí, a partir daí, vão calcular uma amostra, né, que dê margem de confiança significativa para vocês, né, poderem fazer afirmações acerca do que vocês acharem nessa pesquisa. Esse conceito aqui vale para as peças, para os componentes, subcomponentes, enfim, para o produto final que as empresas produzem, né? Eu pego, normalmente, amostras por lotes de produção, né, para avaliar, né, se aquele lote está adequado ou não está adequado. Né? Não faço mais isso item por item. Tá? Na década seguinte, né, nos anos 40, né, durante a Segunda Guerra Mundial, se aceleram as técnicas de inspeção e de controle. Né? A guerra sempre é algo ruim, né, pessoal? Assim como essa pandemia também atual é muito ruim, né? Eu preferia que a humanidade andasse a passos mais lentos e nós não tivéssemos tido a Primeira Guerra, um pouco essa pandemia, mas elas aconteceram, né? E, por consequência, né, elas acabam trazendo, né, aceleração de situações, né? Nós não criamos necessariamente novas situações, embora, em geral, elas acabem fazendo isso também, né? Mas elas acabam acelerando muita coisa que ainda estava se ensaiando já, né? Acaba sendo replicado aí para o mundo empresarial, né? E aqui muito relacionada à própria questão da necessidade, né? Imagina, por exemplo, os Estados Unidos produziam bombas, inclusive bomba atômica, né? Vocês imaginam a inspeção e o controle que eles tinham que fazer sobre, né, justamente para que esse produto, né, daqui a pouco não contaminasse, né, o local onde estava sendo produzido, né, e aí eu digo local, pensem em local, a própria fábrica, mas além disso, né, se vocês viram aí um outro seriado que eu também recomendo, né, da HBO, Chernobyl, né, vocês vão ver que lá a coisa degringolou, né, da usina se sentiram efeitos aí né, do vazamento que houve lá na usina de Chernobyl. Né? Então, para vocês terem ideia, né, do quanto que a corrida nuclear, de certa maneira, acelerou essa questão das técnicas de inspeção e controle. Não só ela, né, mas também, em grande parte, devido a ela. Certo? Nos anos 50, né, pessoal, como os americanos não dão ponto sem nó, né, eu não sou anti-americano, tá? Longe disso. Só isso explica, né, porque que eles se tornaram a economia hegemônica, né, até os dias atuais. Né? Nos anos 50, né, eles foram lá, né, muitos americanos foram ajudar o processo de reconstrução do Japão. Né? E aí surgiu o Shewhart,
né, um que a gente já falou antes, né, pai do controle estatístico, o Deming, né, o Juran, né, e aí já outros expoentes japoneses, né, aí o Ishikawa, enfim, mas ainda todos discípulos desses, né, que foram lá auxiliar aí então na retomada, né, da reconstrução japonesa, por assim dizer, né. Então, eu disse essa questão dos americanos não dão ponto sem nó, porque eles, né, foram lá, destruíram, mas ao mesmo tempo arrumaram a boca lá, né, vamos dizer assim, entre aspas, para contribuir na reconstrução, né. Então, é algo que aconteceu. Joia? Bom, vamos falar um pouquinho então dos gurus da qualidade, né, pessoal? Nós temos vários aí, né? O primeiro deles a gente já citou antes, né? O Shewhart, né, que é o pai do controle estatístico da qualidade, né? Lá em 1939, né, ele propõe, então, os gráficos de controle dos processos, né, onde, por exemplo, eu vou fabricar algo, eu vou ter né, uma média, né, de especificação, né, desse produto, e vou ter limites superiores de controle e limites inferiores, né, obviamente que o produto, para estar em conformidade com as exigências do cliente, né, ele tem que estar, né, ou na média, ou até no máximo limite superior de controle, ou até no máximo limite inferior de controle. Quando a gente estudar as 7 ferramentas básicas, ou as 7 ferramentas de controle da qualidade, a gente vai falar, né, um pouco mais aí, então, sobre o gráfico de controle, né? Então começou a se buscar, a se diagnosticar as causas, né? Então eu começo a fazer prevenção, né? Não simplesmente fico apagando incêndios, né? E ele também propõe, né, o famoso ciclo PDCA, né? Do planejar, fazer, checar e agir, né? Plan, do, check e action, né? Depois o Deming, né, também outro americano, né, ele era consultor da JUSE, né, essa era uma associação japonesa de cientistas e engenheiros, né, ficou lá entre 1950 e 1965, então ele ficou um bom tempo, né, tanto que até hoje no Japão existe o prêmio Deming da qualidade, né, justamente porque ele é considerado o pai do controle da qualidade lá no Japão, né. Aí se trabalha muito fortemente os dados estatísticos lá propostos pelo Shewhart antes, né, participação de todos, né, e a utilização do PDCA para gerar melhoria contínua dentro da organização, né, e ele também elabora 14 diretrizes para a gestão da qualidade total, né. Depois o Juran, né, o Juran, que também americano, né, ele foi o pai do sistema de puxar, né, na visão de cliente, né, fornecedores e visão do cliente interno, né. Então aqui brevemente, né, mais adiante a gente aprofunda um pouco isso, né, e vocês, para quem já fez administração de processos operacionais, né, existem 2 tipos de sistemas produtivos, né, o empurrado e o puxado, né. O empurrado é aquele, como o próprio nome já diz, né, que a gente produz e os processos vão acontecendo até chegar ao cliente, né, enquanto que o puxado, a ideia é que o cliente vá puxar os processos, né, na medida que o cliente solicita um produto final meu, né, eu vou aí, a partir disso, startar a minha cadeia produtiva, né. Claro que quando a gente fala aqui em cliente, né, a gente não fala só no cliente externo, a gente fala no cliente interno, né, porque uma célula dentro da produção, né, normalmente é cliente umas das outras, né, para mim fazer, por exemplo, o componente A, eu vou precisar do subcomponente B, do subcomponente C, D e por aí vai, né, então essa a ideia aí do sistema de puxar.
Depois, nós temos a primeira abordagem relacionada aos custos da qualidade, né, porque se começou a se questionar, né, o quanto era custoso, vamos dizer assim, investir em qualidade dos produtos, mas aí se defendia que os custos da não qualidade eram muito maiores, né, uma vez se os produtos chegarem até o cliente final, né, esse custo aí aumenta gigantemente, né, porque tem que fazer toda uma logística reversa aí para resgatar o produto, fazer a troca da mercadoria ou o conserto, né, dá muito mais prejuízo, né, entregar errado do que entregar da forma adequada. O Juran falava numa trilogia, né, que envolvia planejamento, controle e a melhoria da qualidade. Né, ele entendia que a qualidade era sinônimo de adequação ao uso. Né, se o produto era adequado ao meu uso enquanto cliente, né, se dizia então que o produto efetivamente né, um dos conceitos de qualidade hoje, muito a gente vê dentro das empresas é falar em usabilidade, né, é usável, né, aquele produto, aquele sistema, enfim, né, ele é adequado ao uso, né, ele nos atende, então é adequado, tem qualidade. Depois, outro americano, né, o Feigenbaum, né, também engenheiro americano, né, traz a qualidade já com uma visão sistêmica, né, ele já formulou lá nos anos 50 o controle da qualidade total, o TQC, Total Quality Control, né, que seria um sistema eficaz para a integração dos esforços dos diversos grupos em uma organização, né, em que no desenvolvimento, na manutenção e na melhoria da qualidade. Né, então a qualidade já não era mais apenas função da área produtiva da organização, ela deveria ser um compromisso de todos dentro dela e até externamente, quando, né, havia processos, né, terceirizados aí, né, componentes, subcomponentes que eram fornecidos por terceiros, né? Se eles não tivessem qualidade, como é que eu ia garantir que o meu processo como um todo tinha qualidade? Não tinha como, né? Então essa é a ideia aí, né, da qualidade já com uma visão mais sistêmica. Aí nós temos outro engenheiro norte-americano, Philip Crosby, né, que é o pai do chamado programa Zero Defeitos, né, do fazer certo da primeira vez, né, ou seja, desde a primeira vez fazer certo para evitar retrabalhos. E ele, né, cita como conceito de qualidade, né, que um produto tem qualidade quando ele está em conformidade com as especificações. Né? Especialmente se a gente pensar no B2B, né, de negócios para negócios, né, de empresa vendendo para empresa, né, vamos pensar lá nas sistemistas da General Motors, né, a General Motors dá as especificações para os fornecedores e eles têm que atender, né, se está em conformidade, então, né, o produto tem qualidade. Né? Depois o Taguchi, né, o Genichi Taguchi, lá no Japão, engenheiro estatístico, né, ele fala na qualidade offline e na qualidade inline, né, tanto na qualidade da linha de produção quanto nos processos, né, nas atividades acessórias. Né, ele fala em engenharia robusta, né, estabelece uma função perda da qualidade, né, e cria os chamados experimentos Taguchi, né, que visam, né, justamente fazer experiências com produtos, né, a fim de avaliar a qualidade deles. Né. Vamos pensar em experimento, né, os crash tests, né, que as montadoras fazem com seus veículos, né? Se o veículo resiste, por exemplo, ao choque, uma colisão, né, a determinada velocidade, quais os efeitos, né? Isso são experimentos que são feitos com os produtos, né? Então ele estabelece que os produtos eles devem ser testados, né? Semelhante ao que, por exemplo, a BNT muitas vezes faz com diversos produtos, né? O Fantástico, há um tempo atrás, apresentava, né, esses
esses experimentos, né, que a ABNT, né, a ABNT não, desculpa, a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, desenvolvia aí nos diferentes produtos, né, e o Kaoru Ishikawa, né, Japão, consultor, né, ele forma, né, então a qualidade, o controle da qualidade, a companhia para o controle da qualidade, né, ele fala de ferramentas e técnicas de análise e solução de problemas, né, e ele é o pai lá das 7 ferramentas básicas, também conhecidas como 7 ferramentas de controle da qualidade. Certo? Tranquilo até aqui, pessoal. Eu vou abrir aqui para mais uma colega adentrar a sala e vou seguir. Bom, aqui uma visão evolutiva, então, né, para o Total Quality Management, né, ou gestão da qualidade total, né, onde eu tenho diferentes eras, né, ao longo do tempo. Né, a primeira era chamada Era da Inspeção, né, onde o que predominavam eram ações corretivas e a identificação das não conformidades. Depois, na Era do Controle da Qualidade, né, se começa a se coletar dados do processo, né, essa coleta de dados do processo, né, possibilita a introdução de meios de controle a partir do emprego da estatística básica. Né? E, além disso, né, começam a surgir os primeiros manuais da qualidade nessa era aí. Depois, na era da garantia da qualidade, nós temos já a ideia de planejamento da qualidade, né, de visualizar os custos da qualidade e da não qualidade, a aplicação do FEMEA, conhecida como análise do modo e efeito da falha, né, o FEMEA, e os sistemas de qualidade. Né? Aqui começa, vamos dizer assim, as auditorias, né, de qualidade, né, para fins de certificação. Né? E, por fim, a gestão da qualidade total, né? A partir do desdobramento das diretrizes, né? Ou seja, as diretrizes são desdobradas lá do plano estratégico da organização até o nível operacional. Né? A ideia de gestão por processos, né? Diferente da visão tradicional que enxergava a organização por meio de funções dentro do organograma, né, a gente começa a olhar, né, deixa de olhar as organizações de um modo muito verticalizado, né, ou seja, do topo da diretoria até o nível operacional, e começa a enxergar mais os processos, né, porque aí nós temos uma dicotomia, né, enquanto os processos, né, são horizontalizados, né, e aí os processos de negócio, os processos produtivos ou processos produtivos, né, que são a essência da nossa organização, né, muitas vezes as pessoas não têm a ideia porque elas não conhecem o processo como um todo, né, elas conhecem só aquela sua etapa especificamente do processo, né, e aqui começa então na área da gestão da qualidade total, né, essa visualização, né, dos principais processos dentro da organização, tanto em nível de processos de negócio ou produtivo, tanto em nível de processos organizacionais, como em nível de processos gerenciais. Certo? Depois a medição por performance, né, e aí o envolvimento dos clientes, né, e envolvimento dos fornecedores. Se um dos conceitos da qualidade diz que a qualidade é a satisfação do cliente, né? Óbvio que eu tenho que envolver eles de alguma forma, né? Eu tenho que fazer entrevista, tenho que fazer pesquisa, enfim, justamente para entender o que o meu cliente quer para melhor atender. Né? E, ao mesmo tempo, também eu tenho o envolvimento dos fornecedores, uma vez que muitos processos, né, muitos componentes, muitas peças do meu produto são terceirizados, né? Eu só vou poder garantir ter um processo de qualidade, né, um processo de fabricação do meu produto ou montagem do meu produto de qualidade, se o processo
dos meus fornecedores também for um processo, né, certificado, né, que estabeleça aí padrões de atendimento, né, de entrega, efetivamente. Né? Então, essas são as eras. Aqui são as diferentes abordagens da qualidade, né, que foram variando, por assim dizer, conforme, né, o tempo. Né? A primeira das abordagens, então, a abordagem que a gente chama de transcendental, né, que diz, né, que a qualidade vai muito além da fabricação do produto ou do fornecimento do serviço. Né, a própria relação do consumidor com aquele bem ou aquele determinado serviço está muito focada, né, em elementos que não estão presentes, né, no produto muitas vezes, né, nem na forma como foi produzido. Né. Um consumidor, de fato, ele adquire um produto muitas vezes porque ele tem identificação com a marca. Né. Vamos pensar em exemplos, né, como tomar uma Brahma, né? Hoje até o pessoal, vamos tomar uma ceva, né? O mais comum, mas lá nos anos 70, por exemplo, né? Era muito comum as pessoas falarem, vamos tomar uma Brahma, né? Tanto que teve aí um jogador de futebol, né? Reza a lenda aí, não sei se o Claudiomiro ou o Valdomiro, enfim, né? Que agradeceu a Antártica pelas Brahmas que tinha recebido, né? Outros exemplos, né? Tiraram Xerox também, né? Vai tirar uma cópia digitalizada, né? Xerox só se a máquina for da Xerox, né? Mas é tanto a identificação, é tão grande a identificação com a marca que ficou. É a mesma coisa fazer a barba com Gillette, né? Não é aparelho de barbear, é Gillette que nós falamos, mesmo que a Gillette seja de outra marca. Né? Então, essas marcas, o que elas acabam tendo? Né? Elas acabam surgindo como um referencial para todos. Né? São, vamos dizer assim, aí o benchmarking, né? Para as demais. Né? Então, a baseada no produto, né? Já centra na ideia, né? Que num primeiro momento o consumidor então vai avaliar o nosso produto ou serviço pelas características que ele apresenta. Tá? E aí só depois sim que ele vai começar a comparar com artigos similares. Né? Em termos operacionais, né, se viabiliza pelo esforço das organizações em diferenciar seus produtos, né, que os tornem, né, melhores que os demais. Depois, né, uma frase aí que sintetiza essa abordagem, né, melhor no sentido de possuir características que o consumidor acha mais relevantes, bonitas, úteis, práticas, etc., que o da concorrência. Né? Vejam que nesse caso aqui, né, muitas vezes daqui a pouco até o produto da concorrência é tão bom ou melhor, né, mas ficou gravado na nossa memória, né, aí deve-se muito ao papel do marketing, aqueles produtos especificamente. Né? E aqui não, aqui o cliente já começa a visualizar outras coisas, né? não tão somente a marca. Né? Baseada no usuário, né? Então, a abordagem então, vai estabelecer uma hierarquia aí nas ações do consumidor, né? embora todas elas tenham uma mesma raiz, né, uma vez que a primeira razão que vai determinar a aquisição, né, vai ser o atendimento a uma necessidade, né, o cliente identificou uma necessidade, precisa de algo, né, e vai, então, procurar as ofertas por aquele produto ou por aquele serviço. Né, e aí, só depois, efetivamente, que vão vir outras razões associadas, então, a questões de prioridades, oportunidades, conveniências, utilidade, né, a seleção entre algumas opções para o momento ou para o futuro, né? Maior proveito, preferências, vantagens, benefícios imediatos ou não, gostos, desejos, etc. Pessoal, aqui na percepção do usuário também está muito relacionado com um tipo de produto, né, pessoal? Por exemplo, se eu vou comprar algo simples, né, que não vai me exigir grande investimento,
muitas vezes eu vou comprar por oportunidade, né? Muitas vezes, por exemplo, precisa de alguma coisa, uma ferragem, por exemplo, um T, né? Dificilmente eu vou, aqui na frente do prédio tem, né, bem próximo aí uma ferragem, dificilmente eu vou até a outra, porque na outra vai ser mais barato, né? Porque o investimento ali é pouco, né? Agora, né, se eu já tenho que comprar, por exemplo, um repetidor de Wi-Fi, que o valor já é mais significativo, né? Eu já vou pensar mais na questão preço, né? E aí daqui a pouco eu estou disposto a andar mais, a caminhar mais para, né, saciar a minha necessidade de compra, né? Então, as frases que definem essa abordagem, a qualidade consiste na capacidade de satisfazer os desejos, né? A qualidade é a adequação ao uso, né? A primeira frase do Deming, a segunda do Juran, e a do Paladini, aqui já desse século, né? O produto supera as expectativas do consumidor e por isso ele voltará a comprar outros da mesma marca, né? Então, se ele tem, né, as suas expectativas atendidas ou até superadas, né, muitas vezes é quando a gente vira a chave, né, e torna um cliente fidelizado, né? Vocês veem bastante lá nas disciplinas de marketing. Depois, a abordagem baseada no processo, né, no processo produtivo, né? Essa abordagem, então, vai priorizar o processo de produção e aspectos que estão relacionados com ele, né? Como atender às especificações, né, básicas, né, as normas operacionais, os requisitos legais ou contratuais, né? E aqui em sintonia com a frase de que a qualidade é conformidade com as especificações, né? Se o processo de produção não pode desenvolver um produto, né, conforme suas especificações, automaticamente a qualidade estará comprometida, né? Então, é algo fundamental, né, principalmente para obter grandes contratos, que eu consiga, né, comprovar que eu consigo atender às especificações que me são solicitadas. E, por fim, a última das abordagens, aquela baseada no valor, né, que considera o valor financeiro, né, mas também leva em conta outros valores, né, como culturais, éticos, morais, locais, sentimentais, né, determinados pela estima, pela consideração ou ainda decorrentes da importância, do interesse, do mérito, da validade que o consumidor confere ao produto. Vou dar um exemplo para vocês, pessoal. Jogo de videogame, tá? Eu, de vez em quando, gasto uns trocados aí. Eu jogo, né? Para minha esposa, eu estou jogando dinheiro pela janela, tipo, né? Porque, para mim, é algo que tem significado financeiro, né? Sei lá, eu jogo desde a infância e me mantive assim. Para ela já é algo que ela nunca vai gastar, né, com isso. Em compensação, tem outras coisas que ela gastaria que não vai nem pensar que ia gastar, né? Isso faz parte aí, né, das questões aí de gênero. Bom, fugindo um pouco dessa polêmica, então, algumas frases, né, que atendem, então, a essa abordagem, né, estão relacionadas a essa abordagem. Então, a qualidade é o grau de excelência a um preço aceitável, né? Frase do Brock, lá de 74. A qualidade é baseada no grau de excelência, levando em consideração o preço adequado e o controle da variabilidade a um custo aceitável, né? Então, aqui, né, tem a visão, vamos dizer assim, externa, né, de quem está comprando, mas também, né, eu tenho que ter um custo aceitável aí, né, tem que trabalhar essa questão interna dentro da organização, né, para ofertar algo, né, que tenha aceitação efetivamente lá fora, né? E por fim, né, uma frase do Paladini: é comum o consumidor investir em produtos cujo preço ele chama de razoável, não tão barato que pareça falsificação, nem tão caro que pareça muito sofisticado para o uso esperado. Isso aqui, de fato, né, pessoal, às vezes, quando a gente vai comprar algum produto, se ele é de marca, muitas vezes, dependendo do preço, tu vai desconfiar se realmente ele é original ou não, né, uma vez que ele estiver muito fora.
né? Então, é algo bem comum, né? Na abordagem baseada no valor, né? Eu confiro o valor de acordo com itens que eu acho importante, né? Sejam itens aí de sofisticação, enfim, né? Que eu entenda como importante. Pessoal, aqui uma visão geral, então, dos sistemas, né, dos programas, métodos e técnicas que nós vamos utilizar aí nessa disciplina, né, nós vamos falar sobre. Né, primeiramente, a filosofia do Kaizen, né, da melhoria contínua, né, depois a forma, né, de fazer isso acontecer na organização, que é a partir do PDCA, do MASP, né, ou do DMAIC, né, o DMAIC lá no sistema Six Sigma, o sistema Just-in-Time e os cartões Kanban, né? O Lean Manufacturing, né? Os 5 Sensos, o Six Sigma, né? Que é um programa aí de qualidade, né, mais rigoroso. Vamos falar das ferramentas básicas de controle da qualidade, vamos falar também sobre as de gerenciamento da qualidade, né? Então, seriam ferramentas mais estratégicas aí da qualidade. Benchmarking, a gente já falou. Vamos falar sobre o formulário A3, né, que também é uma forma aí de fazer o PDCA rodar bem como as ferramentas da qualidade. Vamos falar sobre os sistemas normalizados de gestão da qualidade, entre eles a ISO. Círculos de controle da qualidade, né, o código de endereçamento postal. Brincadeira, tá, pessoal? Controle estatístico do processo, tá? Não teve graça, né? Mas enfim, né? A ideia era ver o que vocês iam pensar. Mas é que... Ô, Igor. Oi, sim. É que só não teve graça porque os Correios estão de greve, cara. Perfeito, perfeito. Tua ideia foi boa. A ideia até foi boa, né? Mas não, para o momento atual, né? Acho que não rolou. Mas tudo bem, faz parte, né? Depois o gerenciamento pelas diretrizes, né? Pelas diretrizes estratégicas da organização, o gerenciamento da rotina, né? Do que acontece no dia a dia, dos processos já padronizados, a reengenharia, que foi um movimento muito forte nos anos 90, né? Mas eu digo para vocês que as coisas às vezes são cíclicas, né? Isso aqui tende a voltar, né? Uma vez que muitos processos dentro da organização, né, eram feitos de uma forma e agora durante a pandemia estão sendo feitos de outra, né? E aí, por consequência, podem ser remodelados, né? Vão passar por uma nova modelagem aí desses processos, né? Especialmente uma questão que eu me refiro, né, nos processos aí gerenciais e organizacionais, né, acredito que nós vamos ter uma reengenharia bem forte aí, fruto da questão do trabalho remoto, né, que inclusive possibilita as empresas aí externalizar custos, né, tipo, dá um exemplo aí, né, não é uma reclamação, né, apesar que eu acho que talvez eu já tenha falado isso antes, tá? Por exemplo, eu hoje dando aula remota, né? Claro que eu já tinha internet para uso pessoal, né? Mas, por exemplo, agora eu tive que investir numa melhor, né? Para o sinal da internet não cair, né? Com certa frequência, né? Como estava acontecendo no semestre passado, né? Então vejam que, né? A gente acaba tendo que investir para, né, desenvolver aí melhor as aulas, né? Se fosse lá na instituição, né, se eu estivesse dando essa aula na instituição, provavelmente teria um grande custo aí para eles melhorarem aí o acesso à internet para que a gente pudesse ministrar aula para vocês. Talvez até pensando na Ubra Gravataí nem tanto, né, porque a internet lá foi projetada por um número razoável de pessoas, né, mas na época um número razoável de pessoas que usavam notebook, não com o acesso todo que se teve via celulares, né, mas como ficariam lá só os professores, né, vamos dizer assim, sem alunos, talvez desse conta. Mas, né, provavelmente
teria aí o custo de manutenção, enfim, toda, né, a equipe dedicada, enfim. Depois, desdobramento da função qualidade, né, o famoso Quality Function Deployment, QFD, padronização, né, que é algo fundamental dentro da gestão da qualidade, análise de modos e efeitos da falha, o famoso FEMEI. Esses são aí assuntos, né, que nós veremos, então, aí no decorrer da disciplina. Certo? Tranquilo até aqui, meus caros? Podem fazer sinal de positivo, se não quiserem abrir o microfone. Fiquem à vontade. Tá, beleza. Sim. Então, meus caros, agora, deixa eu adentrar aqui. A parte seguinte. Deixa eu ver. Tá. Deixa eu adentrar aqui na segunda parte, então, da aula de hoje. Ô, professor. Oi, sim? Eu não encontrei esse que tu tá abrindo. Não tá lá no ambiente? Pois é, deixa eu... Não, esse aqui é o da aula que vem mesmo, tá? Deixa eu ver uma questão. Esse que vocês têm... Deixa eu entrar aqui na plataforma aula e tirar a dúvida agora, porque eu tinha a impressão que eu tinha colocado mais coisas, mas pode ser que não. Vamos ver. Estou entrando aqui no de vocês, que está disponível para vocês, né? Uhum. Perfeito. Não, é realmente até onde eu passei a aula para vocês até agora, tá? A diferença, tá? Só é que eu acrescentei a questão das abordagens da qualidade que nos slides originais não tinham, tá? Deixa eu fazer aqui uma breve verificação, né? Eu vejo que, inclusive, alguns de vocês até já entregaram as questões de fixação do conteúdo, que isso aqui eu já tinha feito há bastante tempo, até por sinal. Deixa eu ver aqui. Tá, não. Visualizar a atividade. Assinale alternativa, tá, isso eu já dei na aula de hoje. Já dei também. Já dei. Já dei também. Tá. Não, eu só queria ter certeza que com o conteúdo que eu passei para vocês até então, que vocês tinham condições de desenvolver essa atividade, tá? Como eu já tinha feito ela já há algumas semanas, eu fiquei nessa dúvida, né? Mas, então, tá lá disponível, então, para vocês desenvolverem. Certo? Tranquilo até aqui? Emitam sons? Sim. Beleza. Sim. Joia. Pessoal, uma coisa que eu queria, tá? Eu já adiantei, então, né? É que nós temos, então, essas questões, né? Para vocês responderem, né? Eu já vi que alguns aproveitaram já ao longo da minha fala já foram respondendo, né? Tá? É válido, né, pessoal? Tranquilo. Tá? Aqui também, né, tem uma sala de interação aqui, com feedback de vocês sobre a aula de hoje, dúvidas, eventualmente, que queiram registrar, né, aqui,
né? Até porque, de repente, alguns de vocês vão responder a atividade não hoje, vão responder ao longo da semana, enfim, né? E aí vai surgir alguma eventual dúvida ao longo da semana, e vocês podem registrá-la aqui, tá bom, pessoal? Bueno. Deixa eu ver. Então, tem esse TDE, esse trabalho discente efetivo, então, né? A questão, então, das dúvidas, né? De vocês postarem aqui, mas se vocês tiverem alguma dúvida, né, por favor, né, falem, se preferirem, podem escrever no chat, ou, né, depois mandem pelo item de mensagens, né, que eu posso fazer a leitura, então, e aí responder para vocês, certo? Pessoal, como a gente tem uns minutinhos ainda, né, eu estou prevendo normalmente essas aulas até às 8h30, e para a gente não atrasar o conteúdo, eu vou começar já falando do conteúdo a seguinte, tá, pessoal? Vocês, por hora, acompanhem comigo na tela, mas eu vou disponibilizar lá também na plataforma aula, logo na sequência da aula, né, para que vocês tenham esse material também, né? Então, continuando o que nós estávamos vendo até então, né, o que seria a gestão da qualidade total, né? Primeiramente, a gente pode dizer que ela é uma metodologia gerencial, né, pessoal? E, particularmente, né, claro que eu sou suspeito porque eu ministro essa disciplina, né, pessoal? Mas ela é uma das mais completas de gestão, se não a mais completa, né? Uma vez que ela abarca teorias das mais diferentes áreas, né, da gestão das organizações, né? Mas então aí o que é qualidade, né? Nós até vimos alguns conceitos, né, que nós vamos revisar agora, né? Primeiro, que qualidade é adequação ao uso, né, lá do Juran. Qualidade é o nível de satisfação dos clientes, né? Esse já é um conceito do Deming, né? E qualidade é a conformidade com as especificações, né? Aquilo que a gente falou antes, né? O cliente dá as especificações do que ele quer receber e nós vamos atendê-lo, né? O conceito aqui, então, de gestão da qualidade do total, um sistema ou método de administração que visa, então, a completa satisfação dos clientes externos e internos de uma organização, né? Então, o foco na satisfação das pessoas, né, pessoal? Aqui, tá dentro daquela crença de clientes externos, né, especialmente de clientes internos, né, porque uma coisa é consequência da outra, né? Se eu tenho clientes internos, né, os meus colaboradores estão satisfeitos com o trabalho, a tendência é eles executarem, né, um produto ou um serviço de forma bem feita, né? Vamos pensar especialmente no serviço, né, pessoal? Como afeta a questão do colaborador estar satisfeito ou não com seu ambiente de trabalho, né? É muito comum, né, nós sermos mal atendidos porque o atendente, né, está insatisfeito na empresa, né? Assim como o contrário, né? Aquele vendedor, por exemplo, satisfeito, né, acaba nos atendendo de uma melhor forma, efetivamente, né? Então, o foco da gestão da qualidade foca nas pessoas também, nos colaboradores internos, para gerar clientes, né, mais satisfeitos. Então, aqui, né, a organização, né, é visto como um sistema, né? Lembra que eu falei para vocês antes que nós temos, então, uma visão
de processos, né, dentro da organização, e não mais apenas aquela estrutura hierárquica de nível estratégico, tático e operacional, né, a gente passa a enxergar, então, o processo, efetivamente, né, semelhante à teoria geral dos sistemas, né, onde eu tenho entradas, tenho processamento e tenho a saída, né. A entrada aqui, então, do meu sistema empresarial são geradas a partir dos requisitos do cliente, né, ou das necessidades dele, enfim, né, que geram o que a gente precisa dar de entrada no nosso sistema, né, esse sistema vai realizar o produto, vai processar o produto ou serviço, vai realizar a entrega, né, desse produto ou serviço, gerando como saída, né, um resultado que nós esperamos sempre de satisfação, né, ao cliente que comprou de nós efetivamente, né? Para que isso aconteça, né, nós temos as chamadas dimensões da qualidade, ou os pilares da qualidade, né? Especialmente, pessoal, remetendo ao fato, né, que embora, né, a gestão da qualidade tenha emergido dentro dos Estados Unidos a partir daqueles gurus da qualidade que nós comentamos antes, né, é um fato que o sucesso da qualidade no Japão está muito ligado a essa palavra aqui, o moral. Tá? Aqui, tanto no moral do grupo, para, né, estar satisfeito e aí, por consequência, fazer uma boa entrega, quanto o moral, né, do próprio povo japonês no sentido de se reconstruir, né, de prezar pela qualidade, né, pessoal? Se vocês pegarem, né, pessoal, fizerem pesquisas aí na internet, né, hoje a gente fala ainda, né, que os produtos da China têm qualidade inferior, né, isso vem mudando bastante, né, já há algum tempo, mas ainda a gente sempre tem essa visão. Né? E na verdade, né, os produtos japoneses, o contrário, né, são vistos como produtos de alta qualidade. Né? Por que isso aconteceu? Porque eles trabalharam fortemente na qualidade, porque lá nos anos 70, a mesma visão que nós temos hoje da China era a visão que prevalecia em relação ao Japão, se via os produtos japoneses como de pouca qualidade, né? Só que os japoneses conseguiram virar aí o jogo, né? E coisa que eu acredito que os chineses não vão demorar a conseguir também, né? Então, a partir, né, vamos dizer assim, dessa nossa base relativa ao moral, né, então nós temos, né, como pilares aí da qualidade total, a qualidade intrínseca, né, ou seja, a qualidade inerente ao produto ou ao serviço que nós estamos entregando, né, a entrega é muito importante, né, a questão do custo também, é o menor custo possível, e a segurança, né, pessoal? A gente tem que entregar produtos que as pessoas possam usar com segurança, né? A partir desses 4 pilares, a gente proporciona ao cliente satisfação e garante a sobrevivência dos nossos negócios. Né? Então, as dimensões da qualidade total estão relacionadas aqui nessa casa com pilares, né, e fundação bem firmes. Né? Alguns pressupostos básicos, então, né, da gestão da qualidade total. O primeiro deles, né, o cliente como foco e regulador da busca da qualidade. Né? Então, a ideia aqui é de satisfazer a necessidade, então, dos clientes. A visão de processos, né? O serviço é o resultado, então, de um processo, né? Então, a gente precisa gerenciar o processo, efetivamente, né? E não só gerenciar as áreas da organização, mas sim o processo como um todo, né? As pessoas das diferentes áreas que participam do mesmo processo, elas têm que se conversar, né? Eu não posso simplesmente entender que devo
atender ao que me é solicitado e basta, e não me importa o resto, né? Importa sim muito. Né? Outro pressuposto básico é a melhoria contínua ou aperfeiçoamento contínuo, né? Dizer não efetivamente à acomodação, né? E exige comprometimento, né? Tanto da alta administração, né? Quanto dos demais servidores aí da organização. Se a alta administração não for a patrocinadora dessa mudança de cultura, né? Nada efetivamente acontece. Né? Então, por consequência, a participação de todos, né, é necessária, porque ela motiva e favorece a compreensão dos processos, né, implica em mudança, né, de atitudes, as ações passam a ser baseadas em fatos e dados, uma vez que a gente trata estatisticamente, né, faz análise, faz comparações, ou seja, né, as nossas ações já não são mais baseadas no achismo, né, eu tenho controle, eu faço medição, né? E aí, por consequência, eu tenho decisões baseadas em coisas concretas, factuais. Né? Vou dar um exemplo para vocês, né? Dentro da própria instituição que vocês estudam, né? Esse semestre deve ser retomada, né? Se não houve mudanças, a avaliação institucional das disciplinas. Né? Isso é fundamental para nós, professores, podermos fazer o nosso automonitoramento de como está o desempenho, assim como a própria organização, instituição, em fazê-lo, né, em avaliar como os alunos estão vendo os seus professores. Né? Claro que esse é um momento atípico, enfim, né, mas é importante, né, isso acontecer. Certo? Qualidade, então, acima de tudo, né? Eficiência é um princípio da organização, né? E que o cliente percebe, né? Uma vez que a equipe está comprometida, né? Aqui, dentro dos princípios da qualidade, então, o primeiro dos princípios é a satisfação total dos clientes, né? Ou seja, eu preciso atender aos clientes, eu preciso conhecê-los, né? Eu preciso fazer avaliações sistemáticas com os clientes, né, para compreender, né, porque uma vez o cara comprou de nós porque foi muito bem tratado, muito bem recebido, o produto estava muito satisfez as exigências dele, mas isso não quer dizer que nas outras entregas o mesmo pode ter acontecido, né, então a gente tem que ficar monitorando, né, especialmente aqueles clientes, né, que tem maior representatividade aí nas nossas vendas, né? A gente está tratando a pão de ló, como diria minha avó. Tem que estabelecer parceria com os clientes, né? E realizar a comparação do desempenho com os concorrentes, né? Como é que a concorrência está em relação à minha empresa ou como eu estou em relação à minha concorrência. Né? E aqui, obviamente, a total satisfação dos clientes é a mola mestra da gestão da qualidade total, de fato. Né? A partir do momento que a minha visão toda é por processo e que o principal é a entrega, né, que eu realizo ao cliente, né, a mola mestra aí da gestão da qualidade é justamente os processos de negócio, né, da empresa, os processos de produto. Depois, um outro pressuposto, né, um outro princípio básico da qualidade é o incentivo à manifestação de ideias e opiniões, né, o compartilhamento de informações, né, de participação nas decisões, né, estimula a formação dos times da qualidade, né, e atitudes do gerente no sentido de liderança, no sentido de orientar e facilitar. Né, em muitas equipes, né, nós temos hoje o que a gente chama de figura do facilitador, né, justamente nessa visão que o líder deve promover meios e recursos para que o time alcance os resultados que se espera dele. Né? Depois, o principal objetivo é conseguir o efeito sinergia, né, onde o todo é maior que a soma das partes. Né? Na medida que todos remam para o mesmo lugar, né, eu tenho condições, né, de chegar aos meus objetivos, né, ao meu destino mais rapidamente. Se cada um remar para um lado, o barco vai ficar andando em círculos, né, e a coisa não vai
melhorar efetivamente. Depois, o terceiro princípio, o desenvolvimento dos recursos humanos, né, a valorização do ser humano, né, capacitar as pessoas para o trabalho, né, a partir da educação e do treinamento, né, motivá-las, né, e aqui motivar não no sentido de apenas uma palestra motivacional, por exemplo, mas sim gerar motivo para a ação, né, no trabalho, né, uma vez que as pessoas conhecem o seu trabalho, sabem a importância do seu trabalho, elas acabam ganhando um motivo para agir de forma adequada, né, de entregar respostas adequadas ao trabalho que executa. E depois a satisfação com o trabalho, né, à medida que as pessoas estão satisfeitas, como a gente falou anteriormente, né, tendem a gerar clientes mais satisfeitos. As pessoas, então, são a matéria-prima mais importante na organização. Outro princípio importante é a constância de propósitos, né, a partir da persistência, da continuidade, da coerência nas atitudes e nas práticas, do planejamento estratégico e o alinhamento e convergência de ações. Né, isso é importantíssimo. Né. Ontem mesmo, acho que tem um curso, se eu não estou enganado, de extensão na Ubra, procurem no EAD, tá, que justamente se chama liderança pelo exemplo, né, justamente nesse sentido, né, se eu quero ser um líder, né, as minhas ações têm que ser exemplo, não adianta eu fazer uma coisa, falar uma coisa e fazer outra. A adoção de novos valores é um processo lento e gradual que deve levar em consideração a cultura existente na empresa. Isso é algo que é um fato. Né? Geralmente as mudanças não acontecem de uma hora para outra. Né? As pessoas têm de ser persuadidas, né, à mudança. E aqui persuadidas no sentido de comunicar o motivo da mudança, né, de fazer com que as pessoas entendam do porquê que se está mudando, não simplesmente fazer uma mudança por mudar, né? Qual é o objetivo, efetivamente, daquela mudança? Depois, o quinto princípio do aperfeiçoamento contínuo, né? Com a predisposição para melhorias, né? Geração de inovações, fixação de novas metas, né? De novos desafios, o uso das tecnologias e a utilização de indicadores de desempenho, né? Eu só posso melhorar aquilo que eu posso medir efetivamente, né? Como diz ali logo abaixo. Empresas excelentes também não acreditam em excelência, somente em aperfeiçoamento e mudança constante. Né? Hoje está excelente, mas amanhã pode não estar, até porque o meu concorrente pode de repente estar me copiando e fazendo tão bem quanto eu vinha fazendo, e aí eu preciso, né, aperfeiçoar. Depois, o sexto princípio de gerência de processos, né, a partir da mensuração através de indicadores, né, eu só consigo gerenciar os processos na medida que eu estabeleço indicadores para fazer a mensuração do desempenho. Né, a cadeia de cliente-fornecedor, né, uma vez que muitas vezes parte do meu processo acontece lá no fornecedor, né, e passa depois por mim para aí sim chegar no cliente, então eu tenho que visualizar isso como um todo. Né? Depois visualizar a empresa como um grande processo, né? E a integração dos processos. Né? Uma frase importante aqui é que problemas geram problemas, e a falta de uma disciplina Carlos vai gerar novos problemas. Né? Por isso, as não conformidades elas devem ser atacadas insistentemente. Depois, o sétimo princípio é a delegação, né, a partir da descentralização, né, então eu descentralizar o poder dentro da organização, dar autonomia para as pessoas tomarem decisões, né, ou seja, né, que a decisão ocorra onde está a ação, efetivamente, né, não seja aquela decisão de cima para baixo, simplesmente, né, mas que as pessoas participem efetivamente da decisão, até para comprar melhor a ideia. Né, uma vez que isso vai gerar respaldo, então, para as ações delegadas, né, uma vez que as pessoas se comprometem. Né. Melhor controle é aquele que resulta da responsabilidade atribuída a cada um
né? Isso é um fato. O oitavo princípio, né, dos 10, a disseminação de informações, né, que todas as pessoas conheçam o negócio, a visão, missão, propósito, as estratégias e os planos da organização, né, a credibilidade das informações, né, que haja um sistema interno para difundir elas, né, troca de informações com o meio exterior, né, eu não posso me fechar na casinha e não observar o ambiente, né, e fluxo de informações rápidas e constantes, né, a comunicação com os clientes internos e externos é imprescindível. Depois o nono e penúltimo princípio, a garantia da qualidade, né, a partir da estabilidade dos processos e rotinas, né, padronizadas, ações sistemáticas e planejadas, né, a garantia, né, de confiabilidade, né, a partir, por exemplo, de um processo de certificação, né, a formalização dos processos, né, especialmente a partir de formulários de procedimento operacional padrão, fluxogramas, enfim, né, que vão formar aí o manual da qualidade, né, para assim, então, garantir efetivamente a qualidade. Né, coisas boas só acontecem quando planejadas, as más acontecem por si mesmas, né, como fala a lei de Murphy. E o último dos princípios, a não aceitação de erros, né? Não se conformar com o erro, a definição do certo, né? A necessidade de atitudes preventivas, né? E não só paliativas, ou seja, para consertar o mal que já está feito, sim evitar que ele aconteça, né? E a questão do custo da qualidade, né? O custo de prevenir erros é sempre menor que o de corrigi-los. Né? Como eu falei para vocês, o produto sai da empresa, né? Vamos pensar em um automóvel, né? Fazer um processo de recall, né? Que ele tem que voltar lá para a concessionária para trocar a peça, enfim, gera aí uma porção de custos, né? Visíveis, né? Tangíveis e os intangíveis, como, por exemplo, afetar a credibilidade da marca. Né? Então, a convivência com erros acomoda e impede o processo de evolução das empresas. Ok? Pessoal, agora bateu, né, até um pouquinho mais aí do nosso horário. Gostaria de verificar com vocês se tem dúvidas, alguma questão, algo que queiram contribuir. Como estamos? Tudo certo. Perfeito, Certo, perfeito. também. Eu estava lendo aqui alguns comentários aqui, né? Mulher muito sábia. Mulher faz investimento com custo-benefício. Acho que você estava falando daquela hora que eu falei dos jogos de videogame, né? Acredito que tenha sido nesse momento aí. Acabei, como eu estava com a tela em modo de apresentação, né? Eu não estava enxergando o que estava sendo posto aqui. A Deise até deu risada. Tá joia, meus caros. Então, se não temos dúvidas, né? Eu vou, então, me despedir de vocês, né? Desejando, então, a todos uma boa noite, né? Não se esqueçam aí do trabalho discente efetivo, né? De desenvolver, né? Para reter melhor aí o conhecimento que vocês obtiveram na aula de hoje e, né? Até a próxima semana, né? Então, um bom resto de semana, final de semana e até terça-feira da semana que vem. Boa noite a todos. Certo, boa noite.